Opa, pessoal, tá me ouvindo aí? E aí, estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí, por favor. Internet que tá péssima hoje, puta merda. Tá me ouvindo aí bem? Dá um joinha aí, por favor, alguém aí que estiver me ouvindo. Internet hoje deu uma fingida aqui. Ah, valeu, Dalu, obrigado. Valeu. Bom, pessoal, desculpa aí, tinha bastante gente, acabamos caindo, mas vamos voltar, né? Estamos acostumados, a internet de Minas, interior, principalmente, é dureza. Mas beleza, vamos lá então. Bom, um ponto importante aqui do autor, que ele discute muito aqui, é a quantidade de pellet que se vai dar para o animal, né? O que a gente está mais falando aqui, o pellet é o concentrado lá. Então, que a gente vê que o autor discute aqui é que o volume de pellet não vai influenciar na frequência de visita nas ordenhas, principalmente em tráfegos guiados, certo? Em tráfego livre tem trabalhos que mostram que influencia e tem trabalho que mostra que não. Mas um ponto muito importante é que quando você formula uma dieta para o robô, e foi aí que a gente parou, a gente tem muito aquela impressão de que nossa, agora eu vou fazer uma dieta totalmente personalizada, uma dieta super precisa para todos os nossos animais, de uma maneira super eficiente, vou dar exatamente o que cada animal precisa, né? Fazer o que a gente chama de nutrição de precisão individual, né? Então, um animal meu precisa desse tanto de alimento, é o que eu vou dar para ele, porque no robô eu consigo calibrar a quantidade que cada um desses animais vai comer. E o que ele chama a atenção aqui é exatamente o que eu vejo muito na prática, e que tem que ficar muito claro para todo mundo que trabalha com robô, que quer trabalhar, é que existe uma diferença muito grande entre o volume de concentrado que você coloca no robô, certo? Que você coloca no sistema lá, então fala assim, eu quero que essa vaca coma 8 quilos de concentrado. Então existem 3 quantidades de concentrado diferentes. A primeira é a quantidade que você entra no sistema, a segunda é a quantidade exata que vai cair para o animal, e a terceira é a quantidade que esse animal realmente vai comer. E por que essas 3 podem ser diferentes? Porque o sistema muitas vezes não fornece exatamente a quantidade que você quer que ele forneça. Aqui tem vários exemplos aqui nesse artigo mostrando que o objetivo às vezes era fornecer 7, 8 quilos e foi fornecido 5,5 kg, 6 quilos. Então, algumas vezes o tanto que a gente quer que o animal receba não é exatamente o que ele vai receber. E ainda tem um segundo fator que atrapalha nisso, que é que muitas vezes o que cai no coxo do animal não é necessariamente o que ele vai comer 100%. Ele pode acabar deixando um pouco para trás por tempo ou por não gostar daquele alimento por algum motivo. Então, infelizmente, esse fornecimento de concentrado no robô não é tão preciso quanto a gente gostaria que fosse, né? O que a gente vai oferecer não é exatamente o que a vaca vai comer, não é exatamente o que a gente colocou no programa para oferecer. Existe um gráfico, e depende obviamente da máquina que você trabalha, na máquina que eu tenho costume de trabalhar, existe um gráfico lá que é quantidade de ração de concentrado no robô estimada e quantidade que ele realmente comeu nos últimos 7 dias ou por dia, você consegue puxar esse gráfico. E quando você olha essa informação é assustador, porque assim, a diferença é muito grande entre o que você gostaria que o animal comesse e o que ele realmente comeu. E aí depois eu vou dar um exemplo de uma fazenda que eu trabalho, que a gente usou diferentes estratégias de pellet e que a gente não teve mudança nenhuma nesse número, certo? Outro ponto, então quanto mais eu trabalho com quantidades mais altas de concentrado dentro do robô, mais difícil fica para mim de acertar isso e mais erros eu acabo tendo. Então a gente acha que é uma dieta mais precisa porque eu estou dando individualmente para cada animal, mas se essa quantidade não for correta, como não é na grande maioria das vezes, a gente vai ter problemas de não ser aquela dieta que eu estava esperando, certo? A gente vai ter uma falta de consumo às vezes no robô e eu não tenho aquela dieta bem formulada na pista de alimentação. Bom, um outro desafio de fornecer grande quantidade de concentrado tem aqui na figura 1 do artigo, para quem estiver acompanhando aí, é a variabilidade que tem de acordo com o volume de alimento que você fornece para o animal, certo? Quanto maior a quantidade de alimento que você fornece para o animal no robô, maior é a variabilidade que vai ter
desse volume de comida, né? Por exemplo, tem um trabalho aqui de 2018 onde tinha 2 grupos de animal. Um grupo onde era fornecido 2 quilos de ração por dia e outro grupo 6 quilos de concentrado por dia no robô, certo? A variação no grupo de 6 quilos de concentrado por dia era de praticamente 1 quilo de ração para mais ou para menos, e no de 2 quilos, 200 gramas de ração. Tem um outro trabalho bem bacana que ainda não está publicado, está publicado aqui em Press, né? Bem recente, onde tinham 4 níveis de concentrado no robô: meio quilo, 2 quilos, 3,5 ou 5 quilos. E o aumento na variabilidade é linear. Os animais que comiam meio quilo de concentrado só no robô, a variação muito pequena. Os animais que comiam 2 quilos, uma variação maior. E os animais que comiam 3,5, um pouquinho maior ainda. E os animais que comiam 5 quilos do pellet no robô, uma variação na casa de 1 quilo. Ou seja, praticamente 20% de variação nessa quantidade. Muita variação. Então, quanto mais concentrado se coloca no robô, maior a quantidade, maior a chance, vamos dizer assim, de erro. Então, por isso que os autores aqui, até uma das conclusões deles é que eles recomendam que se forneça quantidades moderadas ou quantidades pequenas de ração no robô. Nunca fornecer quantidades muito altas, porque o erro é maior e a quantidade de variação pode ser muito maior quando a gente trabalha com esse tipo de estratégia de mais concentrado no robô. Vocês vão ver aqui que tem uma figura 3, depois para quem quiser dar uma olhada aí com calma, onde tem 3 números, né? A quantidade de concentrado ingerido no robô, o objetivo de ingestão no robô e o que foi programado no computador. E vocês vão ver que muitas vezes eles são diferentes um do outro, né? O que realmente o robô come não é o que o robô o que a vaca come não é o que a gente gostaria que ela comesse. Faça com que aquela nossa ideia de dieta de precisão acabe saindo um pouco mais do que a gente gostaria de ter. Um outro ponto que eu quero discutir com vocês também, e aqui tem mais 3 gráficos mostrando exatamente a mesma coisa: a quantidade que foi programada para colocar e a variação de quantidade realmente comida pelo animal. Então, quanto mais eu programo meu animal comer no robô, maior a variação, tanto em quilos quanto em porcentagem. Isso aí é bastante sério, porque às vezes eu estou trabalhando com lote, eu faço uma dieta bem tranquila, meu PMR lá bem tranquilo, confiando que minhas vacas de alta produção vão comer bastante no robô. Elas acabam não atingindo aquele consumo no robô e eu prejudico esses animais. E sempre os animais que vão ficar mais prejudicados são os animais de alta produção, nunca os animais de baixa produção, né? E os animais de baixa produção podem acabar comendo mais do que deveriam, na verdade, mas dificilmente vão comer menos do que deveriam. A gente tem um outro ponto interessante, que é também em questão do formato do pellet, né? E que eu vou dar um exemplo de uma fazenda que eu trabalho e que a gente fez esse trabalho aí, a gente acabou não tendo uma mudança nenhuma, né? A gente infelizmente tem poucas informações de literatura, então acaba fazendo muitas coisas na tentativa e erro ainda, quando a gente fala de alimentação e ordenhas robotizadas. Nessa fazenda a gente passou por 3 estratégias diferentes. Quando a gente começou na fazenda, e aí é um desafio que eu vejo que a gente tem no Brasil grande, porque não no Brasil, talvez no mundo todo, não conheço os outros mercados em termos de preço, mas é que quando eu vou comprar um concentrado pelletizado, ele custa muito mais caro do que eu produzir aquele mesmo concentrado na minha fazenda não pelletizado, né? Vou dar o exemplo dessa fazenda aí. A gente tinha épocas que a gente tinha um concentrado lá que custava R$ 1,41 no robô, e o mesmo concentrado, exatamente a mesma forma, feita na fazenda, 85 centavos. Então, se eu fornecer muita quantidade de pellet no robô, passando aqui agora para uma parte econômica, vamos dizer assim, a gente vai estar perdendo financeiramente, a dieta fica muito mais cara. Então, nessa fazenda em questão aqui, fazenda muito boa, bem organizada, tem bastante dado, a gente consegue acompanhar isso. Obviamente que o ideal é que a gente acompanhasse por outros dados de literatura, mas a gente não conseguiu, a gente não tem muito ainda, por ser uma coisa muito nova. A gente teve 3 etapas lá. Quando começamos o trabalho na fazenda, a fazenda fornecia uma quantidade grande de concentrado para os animais. Então esse era o conceito: vamos fornecer um volume alto de concentrado para os animais, para eles virem mais para a ordenha, para eu poder fazer uma dieta na linha de coxo lá, o meu PMR um pouco mais leve, e esse seria um conceito importante aqui para a gente manter. Porém,
ficava muito caro, porque essas vacas estavam comendo em média 4 quilos, se não me engano, de concentrado no robô, mais ou menos. Se a gente fizer a conta de 4 quilos aí, a diferença que eu falei para vocês aí é praticamente 60 centavos no quilo da mesmo concentrado, só ele produzido na fazenda na forma farelada. Se a gente pegar 60 centavos vezes 4 quilos, em média, dá R$ 2,40 por dia por animal, só por eu estar fornecendo um alimento diferente. É bastante coisa, né? R$ 2,40 por vaca dia. Uma fazenda de 200 vacas, né? A gente está falando de R$500 por dia e falando de R$15 mil por mês. Pode estar a diferença entre lucratividade e prejuízo de uma fazenda pelo simples fato de estar fornecendo um concentrado, talvez que em volumes altos, né? Então o que a gente optou no primeiro passo? Reduzimos a quantidade de concentrado drasticamente, caímos para menos da metade disso aí. Então em média as vacas estavam comendo 2 kg de concentrado mais ou menos por vaca dia e ficamos muito de olho em número de ordenhas, frequência de visita e etc. E isso não mudou nada na fazenda, mesmo diminuindo essa quantidade de concentrado. O que mudou muito foi o custo da dieta, né? A gente conseguiu reduzir bastante o custo médio da dieta desses animais, porque a gente tinha produtos mais baratos para usar na fazenda do que usar aquela ração peletizada cara que a gente tinha que comprar no mercado, né? Então esse foi um ponto importante. E a terceira fase, que é a fase que a gente está agora, a gente optou por substituir essa ração peletizada por uma ração farelada. E aí a gente ia fazer uma ração farelada, falando, pô, em vez de fazer uma ração farelada para não ter que bater uma mistura na fazenda, vamos colocar um ingrediente só? E o que a gente fez nessa fazenda foi acrescentar milho moído, fubá, no robô, só isso. E é isso que está usando hoje, em quantidades um pouco menores ainda, e a frequência de ordenhas, o número de ordenhas também não mudou nada, certo? Desde quando a gente estava lá com 4 quilos de uma ração peletizada por vaca em média, até hoje, quando a gente deve estar com mais ou menos 1,5 kg de média de milho moído no robô. A gente não teve problema nenhum com isso. E, pelo contrário, os resultados em termos financeiros da dieta ficaram muito mais em conta do que estavam as dietas anteriores, né? Onde a gente tinha que ir no mercado comprar uma ração peletizada, que tinha um custo de frete, etc., enquanto a fazenda consegue produzir tudo isso na propriedade, né? Tem uma pergunta boa aqui do Mastervet, né, o Rogerinho, se não me engano, deve estar lá assistindo. A produção também não teve mudança nenhuma, porque a gente continuou formulando a dieta da mesma maneira, e eu acho que esse é o grande segredo. Assim, o pessoal fala, vamos formular dietas para robô. Formular dieta para robô é igual formular dieta para qualquer outra dieta, né? Eu tenho que atender os nutrientes da vaca, né? A exigência nutricional que a vaca precisa, né? Eu vou atender ela de qualquer maneira. Eu tenho que atender se ela tiver o robô ou se não tiver o robô. Uma coisa interessante do robô que tem é que a gente consegue dar uma mudancinha de animais para animais nesse volume e favorecer os animais de alta produção, né, do lote, para eles poderem comer um pouco mais, ter um pouco mais de acesso a um concentrado. Mas basicamente a gente manteve a mesma dieta, né? Essas 3 alterações que foram feitas aí foi mantendo basicamente a mesma dieta, né? Claro que quando a gente passou para o milho teve que dar uma mudançazinha na dieta, mas nada radical. Muito pelo contrário, o nosso grande objetivo era manter a mesma dieta, só mudando a variação nesse consumo no robô. Então, hoje tem rodado dessa maneira e tem rodado igual rodava quando a gente tinha um alto concentrado no robô, certo? Então, essa é uma das coisas importantes que a gente tem que chamar a atenção e poder discutir. E ficar atento no robô, não pegar essa regra, né, que eu vejo muita gente falando, a gente tem que dar muito concentrado no robô, porque a gente favorece os animais a virem, a gente favorece os animais a chegarem aqui na ordenha e, enfim, a gente vai ter mais ordenhas, mais produção de leite. Isso aí não vai ser o que acontece, né? Então, os trabalhos hoje desses grupos todos de pesquisa mostram que a frequência de ordenha muda muito pouco quando eu mudo a quantidade de concentrado na ordenha. Tem 2 perguntas aqui do Palmer e do Gilson, dois grandes amigos aqui, estudamos junto em Lavras, né? Claro que os dois são bem mais velhos que eu, mas estudamos junto lá, né? Bom, Palmer, daria meio quilo de fubá por ordenha, isso? Palmer, é mais ou menos isso. Varia um pouco com produção, né? Eu estou falando aqui em valores médios para vocês, né? Que hoje está com 1,5 kg de fubá em valores médios da fazenda. Tem vaca que come um pouco mais que isso, tem vaca que come um pouco menos. O mínimo que come é 1 kg, certo? A gente não colocou menos que 1 kg para poder ter um volume de ordenha aí. E tem alguns ajustes que eu não sei te explicar exatamente como é feito pelo sistema do robô, que se, por exemplo, uma vaca lá que come 1 kg, se ela entrar 4 vezes, ele vai dar um pouco mais de concentrado para aquela vaca. Ela vai acabar comendo quase 1,5 kg aí.
Mas o interessante disso é a variação que existe entre o que a gente sugeriu que ele comesse e o que ele realmente está comendo, o que a vaca realmente está comendo. Mas, enfim, eu acho que isso aí é um ponto que o robô acaba ajustando se essas vacas vierem mais vezes. Mas mais ou menos é isso aí mesmo, meio quilo por ordenha. O Gilson colocou uma pergunta legal aqui: notaram algum desperdício de ração comparado ao peletizado? O Gilson, cai um pouco mais o coxo, fica um pouco mais para fora lá. Tem até uns estagiários lá agora, a gente pediu para poder avaliar isso, quanto em quilos exato que é, mas assim, cara, não é nada assustador, assim, não fica um volume enorme lá de fubá no chão, sabe? Desperdiça um pouquinho mais, eu acho que na hora da vaca comer e ela acaba levantando a boca e caindo um pouco mais no chão, acho que tem uma relação maior com isso, enfim, mas desperdiça um pouquinho mais. Mas assim, não é nada que não vai dar, tipo assim, eu acredito que não deve dar 100, são 4 robôs nessa fazenda, eu acredito que não deve dar 100 quilos de robô de fubá no mês que vão cair para fora, então é uma coisa que vai ser meio irrisória assim. O que a gente tentou no começo era, assim, um pouco de medo da rosca não conseguir tocar, foi moer o fubá um pouquinho mais grosso, sabe? A gente moía ele um pouquinho mais grosso e essas vacas acabavam defecando um pouco desse fubá, né? Não desperdiçavam um pouquinho mais dele. Porque a gente estava com medo da rosca não aguentar tocar se ele fosse muito moído. Mas depois a gente começou a moer ele mais, fazendo os testes, e funcionou bem. E hoje tá moendo, não é muito moidinho mesmo não, com 3 milímetros, é um pouquinho mais que isso, mas tem ido bem sim. Então esse é um ponto interessante. Gilson, obrigado pela pergunta, você e o Palmer aí. E a gente, acabando de responder a pergunta do Gilson, não é um volume que assusta a gente, que seja preocupante. Uma pergunta aqui do Marquito, outro companheiro lá de Lavras também, né? Lucas, numa situação de ordenha livre, as vacas líderes tendem a ocupar mais o OMS, mesmo não estando programada para realizar a ordenha. Como fica o número médio de ordenha das vacas? Marquito, boa pergunta. Assim, eu sou longe de ser um expert em ordenha robotizada, né? Assim, a experiência que eu tenho em ordenha robotizada é com essa fazenda, e essa fazenda é tráfego guiado, milk first, né? Ela passa na ordenha primeiro e depois ela vai para a pista de alimentação. Então no tráfego livre eu não tenho experiência nenhuma, para te falar a verdade, assim, de como seria o comportamento dessas vacas. O que pode fazer nos sistemas é você limitar o número de visitas dos animais. Então, por exemplo, você pode falar assim, né, essa vaca é líder e ela está dando 20 litros, né? Eu não quero que ela vá agora, ela pode ir 2 vezes por dia. E tem um número interessante pra caramba, que essa eu acho que é uma das grandes vantagens da ordenha robotizada, que muito interessante mesmo, assim, você consegue colocar um tempo de ordenha que você quer que esse animal vá. Então você fala assim, eu autorizo que essa vaca venha na ordenha a cada 6 horas, mas mais legal que isso, ou você coloca um mínimo de leite, quando ela tiver pelo menos 8 litros de leite no Uber, que ele te dá uma simulação de quantos litros de leite ela tem no Uber de acordo com a produção desse animal. Então se é uma vaca líder e que produz pouco leite, ele não deixa ela entrar por tempo de ordenha ou por volume de produção no Uber. Você pode escolher qual dos dois você quer usar, ou pode usar os dois, certo? Então essa é uma das estratégias que podem ter para isso, mas assim, não sei responder sua pergunta mais aprofundado do que isso não. O que eu sei é que tem estratégias para você tentar minimizar isso aí, e uma delas é essa que eu estou falando. Você coloca um intervalo de ordenhas lá mais adequado, o mínimo de produção de leite, que se as vacas estiverem produzindo pouco, elas vão acabar não entrando nessa ordenha aí. Uma outra pergunta aqui 8 kg de concentrados, 8% de proteína bruta dia, dividido nas 2 ordenhas para vaca em pasto rotacionado de Mombasa, causa acidose? Uma pergunta saindo um pouco aqui do tema da ordenha robotizada, mas tudo bem. Depende um pouco do seu manejo, né? Pode causar uma leve acidose subclínica nesses animais, se você não tiver uma degradabilidade adequada desses alimentos, se você tiver só um concentrado. Mas 4 kg de uma vez, você vai ter uma queda de pH ruminal com certeza, né? Então são divididos em 2 vezes. Você vai ter uma queda de pH ruminal, mas eu não me preocuparia muito com isso não. Você pode usar outras estratégias, usar algum aditivo, usar bicarbonato, algumas coisas que podem te ajudar um pouco nisso. Usar diferentes frações de carboidrato, né, que vão degradar em diferentes velocidades, que dá para você superar isso aí e usar tranquilamente. Bom, Vinícius,
do Rio Grande do Sul. A tendência é trabalhar com concentrado mais energético no robô? Ô Vinícius, não necessariamente. Vai depender da sua formulação de dieta, sabe? De como você acha mais fácil encaixar isso. A minha sugestão de concentrado para usar no robô é você formular uma dieta esquecendo que tem robô. Formula uma dieta lá, esquece que existe robô. Pô, vou formular uma dieta. De dentro dessa dieta minha que está pronta, eu saco de dentro dela uma ração ou um concentrado que seja interessante de eu poder colocar nessa dieta. Por que hoje a gente optou por utilizar o milho no robô, por exemplo, e não soja, né? Porque eu quero fornecer minha quantidade toda proteica, que é um pouco mais delicada, em menor volume, eu quero fornecer ela no PMR, na linha de coxo, e o milho, que é fornecer a parte energética da dieta, que é maior volume da dieta, eu posso ter um errinho um pouco maior, que é o que o robô acaba gerando pra gente, um leve erro aí nessa quantidade fornecida. Então, basicamente foi essa a decisão de fornecer esse concentrado energético aqui, que na verdade nem é um concentrado energético, né? É um milho mesmo. Anteriormente a isso, a gente usava uma ração 20% de proteína bruta, que era o que a gente tinha anteriormente. Eu acho que isso vai depender muito da sua dieta base e do que você consegue utilizar, de ingredientes na sua formulação e qual preço esses ingredientes chegam na sua formulação. Bom, uma pergunta aqui da Cissa Visotto: seria interessante utilizar o bicarbonato na ração peletizada do robô? Eu até falei de bicarbonato aqui na resposta anterior, aqui, quando ele perguntou de acidose, e na verdade o bicarbonato nesse caso vai ter muito pouco efeito na acidose aqui direto, né? Porque é um negócio muito rápido e que eu não acredito que o bicarbonato vai ter um efeito muito grande nisso não. Pode ser interessante se você quiser utilizar bicarbonato na sua dieta, mas não acho que ele vai ter uma grande função em melhorar a palatabilidade, melhorar possível ocorrência de acidose nesses animais não. Então eu não acho que vai ter muita diferença entre se você usar bicarbonato ou não. Acho que você pode usar na dieta total normalmente. Hoje a gente não usa nessa dieta. Nem antes usava também. Era um concentrado já sem muita frescura, vamos dizer assim. Era um pelletizado, mas milho, soja, um pouquinho de ureia. E aí, claro que a gente vai trabalhar com pellet na ordenha, a gente nunca pode usar uma coisa que seja pouco palatável, né? Se eu usar um ingrediente pouco palatável, o animal vai comer menos ainda. Então, assim, eu tenho que trabalhar com ingrediente mais palatável, né? Então eu acho que a gente não deve usar, por exemplo, uma carga de ureia grande, um alimento que não seja bom para as vacas e tal. Agora, fora isso, eu não acho que a gente vai ter que usar nada diferente. Se você puder usar um alimento mais palatável, melhor, né? Usar um pouquinho de melaço, enfim. Só que tudo isso encarece às vezes a dieta. Então, você usando uma coisa que a vaca goste, por exemplo, milho é um ingrediente que a vaca gosta, né? Quando você coloca milho puro, as vacas gostam de comer aquilo. E a gente pode ter um resultado legal sem precisar de muita frescura. Tem uma pergunta boa aqui do Bruno. Não, do Mastervet primeiro aqui, desculpa, acho que é o Rogerinho, né? Pensando nessas dietas menores no robô, para equilibrar a dieta no coxo, o ideal seria separar os lotes de vacas em cada robô por produção, como é feita as alterações de lotes normalmente nas fazendas. Bom, isso aqui é um ponto interessante, né? Que é uma briga entre o sistema da máquina e o nutricionista, né? Para o robô, quanto menos você mudar a sua vaca de lote, é melhor, porque você tem um treinamento individual para o robô, de tetos, etc. A vaca acostuma com aquela rotina do robô. Mas o que a gente faz, basicamente, é separar vacas por lote, sim. Infelizmente, nessa fazenda em questão que eu estou trabalhando, a gente tem condição de fazer só 2 lotes. Então, eu tenho um lote de alta produção e um lote de baixa produção. Isso é o que o sistema permite separar por uma questão de desenho do galpão e dos robôs como foram colocados. Mas, basicamente, o que eu acho que a gente deve fazer é separar, sim, por produção e não ficar muito dependente de ajustar essa comida no robô. Essa é a maneira que eu entendo, e lendo esses trabalhos, mostrando a variabilidade maior que pode ter quando a gente trabalha com quantidades de concentrado maior, de não atender os padrões que os animais desejam. Eu acho que separar os animais por produção é um caminho bacana, sim, para cada robô. Uma outra pergunta do Dalô aqui, Bruno, né? Usando fubá, você chegou a reparar o tempo que as vacas ficam na sala de espera ou que o robô fica vazio com vacas na sala de espera? Ô, Bruno, seguinte, cara, eu não tenho um número disso, pra te falar a verdade, medido exatamente, mas a impressão que dá é que, assim, o que a gente vê é que não fica robô vazio.
a gente tem nesses dois lotes lá, tem um grupo mais cheio e outro grupo mais vazio. No grupo que está mais cheio, nunca fica robô vazio, nunca fica. Assim, as vacas estão entrando o tempo todo e elas não ficam na sala de espera com esse robô vazio, isso não tem acontecido. Eu não sei o que você tem usado hoje aí, Bruno, se quiser compartilhar com a gente aí de concentrado aí. Você está usando algum pellet, algum pelletizado, ou está usando já farelado, ou algum ingrediente separado? Mas só para completar a sua pergunta aqui, eu não observei nada disso e eu acredito que não tenha mudado. O robô não fica vazio com as vacas na sala de espera, não. Bom, mais um ponto, depois você puder mandar pra gente aí, Bruno, o que é o concentrado que você está usando aí no robô hoje para compartilhar, seria legal também. Bom, outro ponto importante aqui que o autor mostra pra gente uma das últimas perguntas é o quão importante é o tipo de suplemento fornecido, né? A gente já falou um pouco sobre isso aqui, e o autor basicamente mostra 3 trabalhos aqui, mostrando que em alguns trabalhos uma ração pelletizada teve um maior consumo do que uma ração não pelletizada, e em outras vezes não houve diferença nenhuma. Porém, a grande maioria deles nenhuma mudança na produção de leite, certo? Esse que é o grande ponto que a gente observa. Existem poucas mudanças ou quase nenhuma mudança na produção de leite quando a gente muda quantidade de pellet, quando a gente muda quantidade de concentrado ou formato do concentrado. Isso é o que a maioria dos trabalhos mostram pra gente. Então eu acho que uma tendência muito grande da gente avaliar isso economicamente, né? Pô, será que isso aqui vale a pena para mim? Economicamente, é viável fornecer 8 kg de concentrado para minha vaca aqui, um concentrado que vem de fora da fazenda, sendo que eu posso, por exemplo, ter grão úmido na fazenda. Não que eu vou botar grão úmido no robô, viu, gente? Não tem jeito. Mas eu posso botar no meu PMR lá no coxo, né? Então, assim, se você utiliza muito pellet, muito concentrado vindo de fora da fazenda pelletizado, isso está te fazendo tirar outros ingredientes da dieta, né? Isso a gente tem que ficar bem claro para a gente, certo? Então, alguns trabalhos mostram que tem mais visitas quando você utiliza o pellet ou um produto um pouco mais saboroso, vamos dizer assim, mas outros trabalhos mostram que não teve diferença em número de visitas, e produção de leite, basicamente, todos os trabalhos são bem semelhantes quanto à produção de leite. Bom, pessoal, se tiver mais alguma pergunta aí, pode mandar. Eu vou passar aqui para algumas conclusões do autor quanto a esse trabalho, né? Uma das conclusões dele é que os dados que estão disponíveis para a gente não suportam, vamos dizer assim, que a gente ofereça grandes quantidades de concentrado no robô, certo? Então isso é o que está mais ou menos claro já para a gente, assim, não fornecer quantidade altas, vamos dizer assim, de concentrado no robô, porque a gente pode ter muita mudança, substituições do PMR na dieta parcial, e ter uma variabilidade muito grande. Os dados desses autores sugerem que fornecer quantidades baixas a moderadas de concentrado no robô, certo? Isso vai ajudar a minimizar a variação no consumo de pellet no robô, certo? E com isso vai permitir com que as vacas comam um concentrado um pouco mais, uma dieta um pouco mais confiável, um pouco mais, vamos dizer assim, similar à dieta formulada. Quando a gente fornece grandes quantidades, a variação pode ficar muito grande e, consequentemente, a gente perder esse volume, essa acurácia, vamos dizer aí, na dieta formulada. E o último parágrafo, vamos dizer assim, a última recomendação mais forte desses autores é que, independente da estratégia que você escolher, né, a gente nunca deve pensar só no concentrado que vai no robô, mas sim na dieta final e de como uma coisa vai interagir com a outra, pensando que quando eu tiro uma de um, eu estou colocando no outro, certo? Só pegar depois umas mensagens para casa aqui do autor, mas eu vou pegar um comentário do Bruno aqui, né? Estou usando pellet, minha experiência com ração farelada não foi muito boa. Tentei milho, soja e farinha de trigo misturados. Houve muito desperdício e as vacas não comiam. Bom, interessante. E esse é um ponto que os autores falam aqui, Bruno, no artigo, é que como tem pouca pesquisa com robô, a gente acaba criando nossa própria experiência.
E a nossa própria experiência na fazenda pode ter uma série de outros fatores que estão influenciando nisso, né? Por exemplo, nessa fazenda em questão, o milho funcionou muito bem. Na sua fazenda, essa mistura não funcionou muito bem, porque as vacas não comeram muito bem, né? Que teve um desperdício e as vacas não comiam. A gente acaba criando a nossa própria experiência dentro de cada fazenda. Isso mostra pra gente que não serve de verdade, nada de verdade absoluta, né? Porque essas variações individuais dentro da fazenda, ou do seu ingrediente, do seu tipo de milho, do seu tipo de robô, né? Que é um pouco diferente do robô em questão que eu tô falando aqui também, são da mesma marca, mas gerações diferentes, talvez possa ter algum efeito nisso também, são animais diferentes, né? Então isso não é uma pesquisa, então a gente não pode comparar uma fazenda com a outra, mas é interessante porque ainda, como a gente não tem muita pesquisa, a gente tem que levar em considerações a experiência própria de cada fazenda. Nós vamos ter que ficar atento a isso e trabalhar bem e entender dentro de cada fazenda o que pode ser feito ainda. Obviamente levando em conta o que tem na literatura, mas pegando nossa experiência própria de cada fazenda. Um outro comentário do Palmer aqui: observações interessantes sobre o fubá, já que especialistas preconizam o uso de pellets, também focam na dureza do pellet. Uma fazenda que colocamos pellet também aumentou a visita ao robô. Bom comentário também, Palmer. A gente tem dados aqui de literatura mostrando que colocar pellet também não aumentou. Então acho que existe muitas variações entre fazendas, né? E outra variação que pode existir é quando a gente troca o ingrediente da fazenda, a gente começa a ficar mais de olho, né, no que está acontecendo, em como estão indo as coisas, né? E isso pode ajudar muito a aumentar o número de visitas, etc, né? Alguma mudança na lotação do robô. Então assim, a gente está falando de um robô que suporta mais ou menos aí 60 vacas aproximadamente, vamos dizer assim, né? Você coloca 3, 4 vacas a mais numa época que você fez essa mudança, você está aumentando 5, 6% de animais, né? E isso pode estar influenciando totalmente os números da fazenda como um todo, né? Então essas experiências próprias de cada fazenda têm muita validade dentro de cada fazenda. Talvez ela não funcione no vizinho, mas eu acho que é importante a gente sempre trocar ideias sobre isso, e todo mundo que tem sistema de robotizado, que usa o sistema robotizado, começar a se falar muito, conversar muito, porque a experiência da literatura ainda é pequena. E a grande maioria da literatura vem dos Estados Unidos ainda, né? E os Estados Unidos é um país onde tem muito pouca ordenha robotizada. E vai ter muito pouca ordenha robotizada também. Não vai aumentar lá. Eu acho que não aumenta por quê? Porque a gente está falando de fazendas muito grandes, né? A gente não está falando de fazendas pequenas, né? Como a gente tem algumas vezes no Brasil, onde tem crescido muito, onde tem crescido o uso de robôs, mas em fazendas muito grandes não tem crescido, né? É um pouco mais complicado de usar. Outra pergunta do André: se eu tinha o PDI do pellet que eu usava. Não tenho, André, não sei de cabeça. Mas era um pellet bom. Esse era um dos conceitos que tinha, sabe? Tem que ser pellet muito bom, tem que ser um pellet que seja bastante forte, que não vai quebrar, porque suja muito, as vacas não comem e tal. O que aconteceu foi que aumentou um pouco, quando a gente passou pro farelado total, é que aumentou um pouquinho o desperdício mesmo, mas nada grosseiro demais, não. Bom, outra pergunta do Anderson: Lucas, na fazenda em que você trabalha, como e onde é o sistema de rastreamento das vacas e com qual frequência é feito? Trabalhamos fazendo no Centro-Oeste Mineiro. Essa fazenda em questão que eu estou falando aqui é uma fazenda que tem um sistema de ventilação cruzada, certo? Então as vacas ficam lá no túnel, no ventilação cruzada o dia todo. Bom, se tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu vou passar para as mensagens finais, né? Os americanos, os gringos, aqui, esse canadense no caso, sempre gostam de colocar um take home message, né? Que é as mensagens para a gente levar para casa, né? Então a primeira mensagem dele é que existe um número limitado de estudos controlados avaliando o manejo de vacas em sistemas automatizados de ordenha, certo? Mudar a quantidade de pellet oferecido no robô muda a dieta total completa, né? Quando a vaca come mais pellet no robô, elas reduzem a quantidade da PMR que elas vão comer, certo? Então esse é um outro ponto que o autor chama atenção aqui. Porém, a diminuição na quantidade da PMR a gente não consegue predizer bem. Os números mostram pra gente que existe uma variação grande, certo? Que pode variar de 1,58 até 0,62.
Outro ponto super importante aqui, isso é uma coisa que me preocupa bastante, e é um das take-home messages que mais importantes, é o que eu vejo isso muito claro, e por isso me preocupa usar ele como uma fonte, usar o pellet no robô como uma fonte muito grande e muito importante da dieta. Isso o autor deixa claro também aqui, ó. A quantidade de pellet, de concentrado programado no software, a quantidade colocada para a vaca e a quantidade consumida pela vaca são totalmente diferentes uma da outra. Esse é um ponto importante, por isso eu acho que não pode ser parcela muito grande da dieta o que você está fornecendo para essas vacas no robô. Se ela for parcela muito grande, sua dieta vai começar a ficar bem desbalanceada, certo? Em geral, quando você coloca mais pellet no AMS, no sistema voluntário de ordenha, tende a aumentar um pouco o número de visitas, mas não sempre, certo? Porém, aumenta também a variabilidade de consumo. E o último ponto aqui do autor é que a PMR, né, que é a Partial Mixed Ratio, que é a dieta que está no coxo, é o maior componente da dieta, e não o pellet, né? Então a gente tem que formular bem essa dieta. E aí, pegando esse gancho com todas as informações do autor aqui, fazendo um resumão e trazendo um pouco do que eu trabalhei com robô, que não é muito, é uma experiência de uma fazenda, né? Mas é alguma coisa. Acho que no Brasil poucas pessoas têm experiência aprofundada de muitas fazendas, porque as pessoas que trabalham com robô nas empresas não estão ligadas diretamente à nutrição, e aí acaba que elas não têm esse olhar muito crítico para a nutrição, formulando e etc, né? Eu não conheço nenhuma empresa de robô que formule dietas também, então eu acho que esse é um ponto que talvez se esse pessoal trabalhasse diretamente na formulação de dieta, com certeza eles seriam os maiores especialistas nessas dietas, porque eles estão em várias fazendas, né? Mas os nutricionistas estão em geral em poucas fazendas com robô. Máximo o cara vai ter 2, 3 fazendas criando suas experiências próprias, né? Bom, o que eu vejo nesse caminho, e um resumo dos artigos que eu leio, dos trabalhos da fazenda, é que o primeiro trabalho para fazer uma dieta adequada para o robô é formular uma dieta total adequada, né? Eu não preciso preocupar muito com o volume que eu vou colocar no coxo se eu não tiver uma dieta adequada, total, bem feita. Trabalhar com volumes moderados, abaixo de comida no robô, para mim é um dos grandes caminhos para a gente trabalhar. Eu já conversei com o Bruno sobre isso, não sei se ele tem esse valor atualizado, mas a diferença é muito grande entre o valor que você consegue comprar um concentrado pelletizado fora da fazenda e que você consegue fazer numa fazenda. Então, uma coisa que eu sugiro é que faça um teste na sua fazenda se consegue bem a ração farelada. Se for bem a ração farelada, ótimo, usem ela porque vai ficar muito mais barato. Se tiver que usar a ração pelletizada de fora, uma das grandes estratégias é diminuir a quantidade de ração no robô, porque com isso você diminui muito o custo da dieta total. Se você estiver trabalhando com um volume grande de ração pelletizada no robô a um custo alto, sua dieta final vai ficar bastante alta, certo? Bom, e lembrando que quanto mais concentrado eu trabalho no robô, eu posso aumentar um pouco a frequência de visitas, mas em geral os trabalhos não mostram isso claramente. Os que mostram aumento de frequência de visita muitas vezes não tem aumento de produção de leite. Faltam trabalhos de literatura para respaldar a gente um pouco mais, mas em geral é isso que acontece em todas as fazendas. Todas as fazendas não, na literatura que a gente tem nas fazendas que acaba acompanhando. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que um resumo é isso. Infelizmente é uma área que não tem literatura demais. Esse é um trabalho bem bacana de ler, bem simples, bem fácil. São autores que têm trabalhado firme em ordenhas robotizadas, em dietas de ordenha robotizada. Quem não tiver se inscrito lá ainda para receber os artigos, é só clicar no link na nossa bio aí que vai estar lá disponível. No mais, eu agradeço a todos vocês pela participação. Me desculpem aí pela falha técnica na internet aí, né, que caiu uma vez, mas começaram as chuvas, já começa a cair a internet. Obrigado pela participação e perguntas de todos e até a próxima. Valeu!